Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É com muita alegria que eu quero receber aqui na sala de estar do Gente de Fé, Lucimari Nascimento. Oi, Padre. Bem-vinda. Obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Nós estamos fazendo essa nova temporada do Gente de Fé e por isso que nós fizemos questão de trazer você para cá, para o auditório, vamos dizer assim, porque nós queremos conhecer os bastidores da sua vida. Quem é a Lucimari? Pergunta, né? Eu sou a filha do seu Geraldo, da dona Elza. Sou uma menina de 35 anos, que sonhadora, que foi convencida, foi seduzida, foi atraída por Deus aos 12 anos de idade. Lá na Paróquia Bons de Piraporinha, com uma história familiar, com seus traumas, com as suas lutas, as suas questões. E dentro desse caminho, dentro dessa experiência maravilhosa que é o reino, que é a presença de Deus, foi sendo curada, foi sendo liberta, foi sendo salva, foi sendo restaurada. Eu acho que eu tenho uma imensidão de coisas aqui dentro, coisas que eu estou evoluindo, coisas que eu já consegui vencer, coisas que eu descobri que eu precisava vencer. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu descobri que a felicidade, na verdade, é um misto de situações, de batalhas, dias de lutas, dias de glória. E feliz porque eu entendi, na vida, na prática, que a graça de Deus me basta. Nos momentos de tristeza, eu consigo ser feliz. É meio tipo dual, né? No momento de tristeza, eu consigo ser feliz, porque eu entendi. E essa minha história me fez acreditar nisso. Então, quando eu falo, quem é você? Eu sou uma menina sonhadora, filho do seu Geraldo, e que entendeu que o que eu mais preciso é de Deus, porque eu sei quem eu posso ser longe dele. Então, quem é você? Alguém que descobriu o poder de verdade da graça de Deus. Essa é a loucura do cristianismo. São Paulo fala na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 26. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós. Então, alegro-me por quê? Mesmo nos sofrimentos? Porque eu sei que aquele sofrimento passa. E aí o mesmo São Paulo vai dizer, tudo vai passar, mas nada pode me separar do amor de Deus. E é tão importante, assim, eu quis começar com isso, porque às vezes a gente, sem querer, erroneamente, a gente pode passar uma imagem de que aqueles que experimentam da graça de Deus, daqueles que têm uma experiência com a presença dele, não passarão por tribulações, ou talvez não terão dias de desânimo, porque às vezes quando as pessoas veem a gente lá do outro lado, sem ser aqui na plateia, no palco, às vezes imaginam que a nossa vida seja diferente da deles. E na verdade não é. Eu preciso de Deus quanto o Senhor precisa, quanto todos nós precisamos. Porque tem os dias bons e dias maus, mas em todos eles eu tenho a presença de Deus. Nada pode nos separar do amor dele. Nada. Mas você disse que você era filha do seu Geraldo, da sua mãe, filha Dona Maria da Dona Elza. Maria Elza. Minha irmã Liliane, meu sobrinho Tiago, Henrique. Essa base que você disse que teve a sua experiência com Deus com 11 anos. Essa base para que você pudesse encontrar esse Deus com 12 anos de idade, ela foi fundamentada na sua vida já desde criança? Você nasceu num berço católico? Você Não. tinha essa experiência com Deus? Como é que foi esses inícios? A tua raiz, de onde você nasceu? Como é que era essa experiência? A minha raiz, ela diz muito do que eu vivo hoje. Assim, foi muito legal que eu fui descobrindo traços na minha história que fazem a minha personalidade, meu temperamento. Eu nasci num lar com bastante diferenças. Sim. Meu pai é católico, praticante, a minha mãe é espírita, kardecista. Meu pai é mais para a direita, minha mãe é para a esquerda, politicamente. Eu nasci num lar de todo pensamento diferente. E eu, quando eu era mais novinha, a minha mãe me levava onde ela frequentava. E aos meus 12 anos de idade, nós tivemos uma situação familiar com a morte do meu avô, que envolveu algumas questões do espiritismo. E meu pai ficou assim, meio sem entender. E aí ele foi perguntar no grupo de oração da nossa paróquia. E aí deram uma explicação para ele. E eu tinha ficado muito assustada com aquilo que aconteceu. E meu pai, uma menina de 12 anos, ele não falou assim, vou te explicar o que aconteceu. Não, me chamou para ir no grupo de oração. E aí eu comecei a frequentar. Então, na verdade, eu não tive uma base. Eu até fiz primeira comunhão, catequese.
Mas eu não tive uma prática católica dentro de casa de ir à missa, não. Eu comecei a frequentar e ter uma assiduidade. Por causa da caminhada mesmo, depois desse primeiro encontro. Mas por que eu acho isso importante? Porque talvez as pessoas possam olhar isso só como algo negativo. Sim. E para mim não foi. Eu sempre fui uma pessoa, até hoje, eu tenho um amor pela unidade. Eu tenho um amor pelo diferente. Eu nunca gostei de grupinhos. Eu lembro quando eu fazia caminho para a comunidade de Canção Nova, a Gilmara falou assim, você é uma pessoa que une, você é ponte. Porque eu aprendi a ser ponte na minha casa. Eu consegui entender o que meu pai falava e também consegui entender o que minha mãe falava, mesmo eles sendo tão diferentes. Eu lembro que na escola eu andava com o pessoal da frente e com o pessoal de trás. Então eu percebi que não é sempre um lado que está certo. E mesmo que eu discorde do outro lado, eu posso me relacionar bem. Porque eu aprendi dentro de uma casa que pensamentos tão diferentes, religião diferente, pensamento político diferente. Meu pai era do PMDB, minha mãe era do PT. Então, assim, eu percebi que muitas vezes, mesmo aquele que pensa totalmente diferente de mim, eu posso amar. Sim. Eu posso conviver. Eu acho isso muito importante a gente falar aqui, porque a gente vive num mundo muito dual. Se eu não penso como você, eu te odeio. Sim. Se você não pensa como... Isso não tem nada a ver com o cristianismo. E eu acho que todos nós que somos cristãos precisamos levar essa cultura do encontro. E o padre Zezinho também, uma vez, ele falou uma situação que nós podemos crer diferente, quando ele falava a questão de evangélicos e católicos, mas nosso Deus é um só. E a gente pode até transportar isso para outras questões. Às vezes eu posso conviver com uma pessoa que é ateu, mas ela não deixa de ser um filho de Deus e eu preciso tratá-lo como tal. Então, eu acho que isso eu aprendi dentro de casa, assim, sabe? Então, eu acho que tudo é um aprendizado. E isso eu levei para a minha vida, para a minha caminhada. E essa base, que talvez não foi uma base católica, mas ela foi fundamental para eu entender o cristianismo. Mesmo não tendo a base católica, mas pelo que você está dizendo, você tinha a base a partir dos valores familiares. Filho de mineiro, né? Aquela coisa, mineira, aquela família tradicional, Isso. Né? Que graças a Deus ainda existem muitas, tanto que a família hoje é atacada de tantas e tantas formas, né? Porque é uma autodestruição da humanidade. Destruir a família é uma autodestruição, ou seja, nós estamos nos destruindo a família, dando outros termos, outras formas de ser família. Graças a Deus ainda somos resguardados pela Constituição Nacional, que diz muito bem o que é uma família de verdade. A família, assim, independente de o que cada um pensa, mas se a gente destrói a família, a gente destrói toda a sociedade, porque qual que é o ambiente que se aprende os valores? Onde você aprende a respeitar, tudo é dentro da família. Se a gente destrói essa célula base, a gente começa a gerar para a sociedade pessoas que elas se tornaram más, foi por falta de estrutura. A família é uma estrutura necessária para a sociedade. Quando a sociedade entender isso, a gente vai começar a lutar não só por bandeira religiosa, a gente vai lutar pela família porque entende. Porque muitas vezes a gente sente os cristãos acabam lutando sozinhos pela bandeira. Quiçá todas as pessoas entendessem quão é importante o valor familiar, porque parece que é uma luta nossa, né? Mas não é tão importante para todos nós. É isso. É do ser humano. Isso. Uma coisa que eu ouvi um dia, num encontro de casais, em Gravatá, um irmão de comunidade nosso, Mazinho, ele disse que a família não precisa de defesa, porque a família é um valor instituído por Deus. Ela precisa ser promovida. Defesa não, ela não precisa de defesa, ela não precisa da nossa defesa. Ela vai precisar ser promovida. E o que você está trazendo aqui, Josimar, é justamente essa promoção da família. Mas aí aconteceu o que você também disse, a partir desses 12 anos. Alguém que tinha colocado todos esses valores, alguém entrou na sua vida. Como que foi a entrada deste alguém com A maiúsculo na sua vida? A partir de então, claro. Sim, quando meu pai me convidou para ir para um grupo de oração, eu era aquela jovem que poderia estar no condomínio à noite, na calçada. Meu pai percebeu, eu preciso levar essa menina para a igreja. Primeiro, para aquelas situações, e segundo, para ela ter uma experiência com Deus. E eu lembro que eu fui para o grupo de oração
não entendi nada. E por ter já aquelas experiências também com o Espiritismo, eu lembro que a primeira vez, padre, que eu vi oração em línguas, eu falei, nossa, tá igual lá do outro lugar. Porque eu não entendia. Uma linguagem que não se entende. É, Sim. né? E aí eu fui aprendendo, mas o muito legal, assim, que eu acho importante, na verdade, foi a pedagogia que Deus tinha para mim. Eu já cantava e eu já tocava. A música já estava presente na sua vida desde sempre? Desde os 9 anos eu comecei a estudar piano, comecei a estudar música num conservatório. Sim. E aí, na segunda semana que eu estava na igreja, depois de ter feito... Eu entrei na igreja uma semana, na outra semana teve seminário de vida no Espírito Santo. No seminário de vida no Espírito Santo já me chamaram para o Ministério de Música. Eu não entendi o que era igreja, eu não entendi o que era Ministério de Música. Mas uma coisa me marcou, esse A maiúsculo. Eu não sabia o que era. Eu lembro da primeira catequese, mas era coisa assim vaga na minha mente. Eu não tinha nada muito vivo. Sim. E aí eu fui e na catequese você é mais escrita, né? E a primeira comunhão, não tem algo muito prático de retiros, nem nada. Eu lembro que as intercessoras, elas entraram todas eu lembro até hoje, é viva a memória, faz tempo. As intercessoras entrando com o Santíssimo. Eu não sabia o que era Santíssimo. Eu não tinha consciência do que era Jesus Eucarístico, apesar de ter feito a primeira comunhão, eu não tinha consciência da pessoa, desse A maiúsculo. Sim. Eu lembro que uma coisa tomou meu corpo, uma presença. Eu comecei a chorar no sábado de manhã do seminário de vida no Espírito Santo, elas entrando, não teve pregação, não teve nada. Eu tive uma experiência com a presença dele. Por isso que, assim, eu acredito muito na Eucaristia, porque antes de alguém me falar que ele estava vivo ali, eu experimentei. Ninguém precisou me contar, ele está vivo ali, não. Eu experimentei. Uhum. Se alguém me falasse, olha para Jesus, ele está vivo. Não, ninguém falou nada, eu senti uma força, uma presença. E desde então, entendi que Jesus estava ali. E foi algo que, sabe aquela coisa de paixão à primeira vista? Foi com Jesus, ele transformou minha vida, transformou os meus dias. E por eu ser essa menina sempre idealista, a partir dali, a minha vida se transformou e meu ideal começou a ser o de Jesus, sem entender. Eu comecei a querer gastar os meus dias, porque aquela coisa, quando a gente tem o primeiro amor, a gente nem entende, né? A gente quer estar todo dia na igreja. Então, aquela menina que poderia, talvez, fazer tantas coisas fora da igreja, passou a se consumir, assim, muito. E eu acho muito importante a gente falar isso, porque às vezes a gente coloca regras. A gente coloca condições para que as pessoas estejam na presença ou para que as pessoas possam servir. Claro que a gente não pode, não é tipo assim, não é bagunçado. Sim. Mas eu vejo que para mim foi essa forma e eu estou aqui até hoje. Eu estava com 2 semanas e alguém falou assim, essa menina tem que estar junto com a gente. Uhum. Eu não tinha caminhada, tinha 2 semanas, tinha 12 anos de idade, estava num grupo de oração de adultos e alguém foi usado pelo Espírito Santo. Então, claro, existem algumas normas, algumas coisas, mas a gente sempre tem que ser sensível ao Espírito Santo, porque para cada pessoa, Deus age de uma forma, nós não somos números, nós somos pessoas diante de Deus, nós somos únicos diante de Deus, e para cada pessoa, eu não sou igual ao Senhor. Uhum. Deus tem uma forma de trabalhar os seus processos diferente dos meus, e se a gente tentar transformar todo mundo nessa coisa homogênea, nós vamos errar. E nós vamos, às vezes, afastar uma pessoa que, às vezes, precisava de um carinho a mais. E, às vezes, passar a mão naquele que precisa de uma puxada. Então, assim, foi uma... E o fato de você ter tido este encontro foi o que te fez permanecer. Eu quero provocar você agora a pensar. Se houve já este encontro com Deus, porque é algo fundamental para o início de um processo de conversão, encontrar-se com este alguém com A maiúsculo. Se houve já na sua vida este encontro marcante, por que você permaneceu com ele? Será que você já se perguntou? Que é a pergunta que eu vou fazer para a Lucimara e ela vai responder no próximo bloco. Houve esse encontro. Por que permanecer? Deus me ama, Deus é bom, Deus não me faz mal. Isso não é resposta para permanecer. Isso tem uma coisa um pouco mais profunda. Vou deixar a Lucimara pensando por que ela permaneceu e está até hoje. E eu vou deixar você pensando, porque daqui a pouquinho a gente volta com gente de fé. É muito bom te encontrar aí. É sempre muito bom. E nós não estamos no cenário. Nós fizemos questão de sair nesta nova temporada do nosso cenário para poder trazer a você
os bastidores da vida daquelas pessoas que já são conhecidas, que não são pessoas anônimas, mas que já têm uma certa visibilidade, seja no mundo artístico, seja no mundo artístico católico, enfim. E hoje nós estamos conversando com a Lucimari. Ela foi provocada a responder agora, e o que eu provoquei a você no final do primeiro bloco, por que permanecer? Porque vamos pensar, Lucimari, uma menina de 12 anos de idade, que vinha assim de um contexto que não era um contexto onde foi plantada uma semente catequética. Não. Isso também foi muito bonito porque te deixaram livre. Mas essa realidade familiar que não te forçou a ir para a igreja, não te forçou a fazer isso, fazer aquilo, não. E com 12 anos de idade você ainda não tinha uma maturidade para dizer, eu estou aqui e eu vou ficar, é uma escolha minha. Por que você permaneceu? O que aconteceu? Primeira coisa, várias coisas. Ao longo da vida é muita coisa que me fez permanecer, em cada época é um motivo. Assim, que todos são ligados à mesma coisa. Todo mundo tem seus dramas, todo mundo tem suas dores. E eu, com uma menina de 12 anos, eu tinha as minhas dores, eu tinha os meus traumas. E por essas questões de divisão dentro da minha casa, eu tinha problemas muito sérios com a minha mãe, de diálogo, de relacionamento. E eu lembro que na primeira catequese, eu fui confessar, né? Tô morrendo de medo, confessar, minha primeira confissão. E eu lembro que eu falei duas coisas. Que eu tinha brigado com a minha irmã. E confissão pública, que todo mundo agora vai saber os pecados da Lucimari. Minha primeira confissão. E que eu vivia muitas vezes chateada com a minha mãe, que eu não queria ficar chateada com ela. Sim. E eu lembro que todas as vezes que eu estava chateada com a minha mãe, ou eu também fui uma criança que sofri muito bullying. Eu, afrodescendente, negra, gordinha, eu falei assim, gente, olha também, eu já usei tampão, já usei aparelho, óculos, gordinha, afrodescendente, gente, é muita coisa pra me zoar. E aí eu lembro que eu me senti inadequada, eu não me sentia aceita. Sabe quando você se sente inadequado no mundo, assim? E diante de Deus, eu não me senti assim. Até hoje, sabe quando existe um lugar de descanso, existe um lugar seguro. E desde novinha eu descobri esse lugar. Claro, com cada idade, uma maturidade diferente de enxergar esse lugar. Mas os meus dramas, os meus anseios, existia alguém que me olhava de verdade. Não que meu pai e minha mãe não me olhassem, não, mas era uma experiência nova, única, e que dava sentido à minha vida. Me tirava de um lugar de drama, me tirava de um lugar de inadequação, me tirava de um lugar de bichinho do mato. Sim. Para me sentir gente, para me sentir viva, para me sentir útil. Eu acho que, primeira coisa, todo jovem, eu lembro que a palavra de Deus fala, jovens, escolheis porque venceis o maligno, e a gente percebe que quase todos os grandes personagens da Bíblia tiveram seu chamado na juventude. Tem uma amiga minha que fala assim, Deus só chama a galera jovem porque jovem não acredita que pode mudar o mundo. Quando tá velho, fala, não dá mais, que não sei o que lá. Brincadeiras, mas assim, naquele momento eu descobri que a minha forma de fazer a diferença do mundo era através disso que eu tinha descoberto. Quando você experimenta algo muito bom, eu sou assim, se eu comer uma bolacha, se eu comer qualquer coisa, se eu gostar, quem está do meu lado tem que experimentar. Porque eu gosto de compartilhar. E eu experimentei algo que transformou a minha vida, que me deu um novo jeito de viver. Eu não entendia. Sim. Com 12 anos eu não entendi o que é aquilo. Mas era como se eu tivesse tido uma nova vida, um novo olhar do mundo. E dentro da igreja, dentro do ministério, tantas coisas, eu sentia que eu era... Eu não sei nem que palavra utilizar, mas eu era filha, eu era herdeira, eu tinha dignidade, que às vezes o mundo, que os traumas, vai tirando essa dignidade da filiação. Então, que hoje eu estou falando filiação, mas tipo, na época... Você não tinha clareza naquela época, claro. Me senti amada, um amor diferente, que me curava, que me tocava, que me fazia digna. E dentro desse processo de ficar, porque com certeza muitos jovens estão nos acompanhando também, seja pela TV, seja também pelo Canção Nova Play, que você pode acompanhar todas as nossas entrevistas, existem inúmeras propostas. Muitas. E propostas até que combatem esta proposta. Porque, e eu gosto de dizer também, que Deus nos faz uma proposta. De vida, um projeto de vida. É um projeto de vida, mas é uma proposta
diante Porque de tantas ele vai nos respeitar no processo da nossa liberdade, em que nós paulatinamente vamos escolhendo por ele, porque ele não quer nos forçar a nada. Houveram essas propostas na sua vida? Na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa bem peculiar. Eu era assim, se tá todo mundo cabulando, se eu não quiser cabular, eu não cabulo. Eu fui muito, eu sempre, desde novinha, eu tive muita opinião. Eu era assim, se eu vou faltar, eu vou inventar que eu tô com dor de cabeça e não vou para a escola para poder dormir. Eu não era daquelas que ia para a escola para cabular. Mas durante a minha vida sempre tiveram propostas. Mas uma coisa que isso foi antes da minha experiência com Deus, foi uma questão até de educação familiar, que eu nunca tinha que escolher o que as pessoas escolhiam por mim. Eu tinha que escolher. Minha mãe falava assim, não é o que a professora falar para você, é o que você refletir através do que a professora falar. E quando eu experimentei desse Deus, eu entendi que era o melhor lugar para estar. Mas isso foi uma coisa que eu aprendi desde cedo. Isso não me impedia de estar onde quer que eu estivesse com essa presença. Então, eu não deixei de me relacionar com nada do mundo. E eu lembro que isso foi determinante para eu trazer pessoas para a igreja, na minha juventude. Porque eu nunca fui aquela pessoa que tem inúmeros defeitos, características que preciso melhorar. Mas eu nunca me senti mais santa do que o outro. Eu entendia que eu queria que a pessoa experimentasse aquilo. Então, quando alguém me chamava para fumar, para beber, para alguma coisa, eu nem tinha vontade daquilo, porque eu tinha descoberto algo que, tipo, entre aspas, preenchia. E olha que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, mas não me seduziu. Mas, porém, eu acho que tenha pessoas que sejam seduzidas e que receberam a mesma educação. Por exemplo, a minha irmã, ela recebeu a mesma educação que eu, foi convidada para ir na igreja, a minha irmã é uma dependente química. Sim. Ela foi seduzida. E o que eu posso dizer para todas essas pessoas, independente seja um dependente químico, seja uma pessoa que seja viciada no dinheiro, tantas coisas que tiram o lugar de Deus das nossas vidas, porque na verdade o lugar de Deus ele é preenchido com outras coisas, mas aquele único que é capaz de preencher todos os vazios é Deus. Sim. Se todos nós entendêssemos, independente do que é, porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro e eu posso dizer para você que é jovem, onde você quer que esteja, não importa quais são as coisas. Não é porque eu sou jovem, eu posso ir para a praia, eu posso sair, eu posso estar num bar na faculdade, eu sentava com os meus amigos e conseguia me conviver de forma sadia. Então, a presença de Deus não é algo que nos tira a vida, devolve a vida verdadeira. O Papa Bento, no final da Jornada Mundial de Madrid, na missa de encerramento, 2011, né, ele falou, jovens, não tenham medo de ser de Deus, porque o Deus é o único que não nos pede nada, e é o único que é capaz de nos dar tudo o que precisamos. E quando o senhor fala isso, eu até falo assim, até quando eu mandei meu testemunho, né, eu falei assim, gente, eu não sou ex-nada. Eu não sou ex-drogada, eu não sou ex-nada. E eu dou graças a Deus, porque eu entendi isso, talvez sem entender. Eu entendi isso na prática, porque muitas vezes a gente demora uma vida. A gente perde muita coisa. Perde saúde, perde familiares, perde filhos. E eu falo isso dentro da minha casa. O meu maior sonho é que a minha irmã experimente de verdade o que eu experimentei, para que ela possa ter o vazio dela preenchido. Porque eu sei quanto ela sofre. Porque no fundo, Padre, está todo mundo buscando ser preenchido por algo que dê sentido para a sua vida. Só não sabe onde está. Sim, grande sentido. E sabe, tipo, e quando a gente fala de Deus, a gente tem que falar nessa visão amorosa, porque tem muita gente que não se aproxima dele, às vezes por causa da gente. E eu quero trazer alguém, até porque você traz de uma realidade de pessoa que te levou para esse bendito encontro com Deus aos 12 anos de idade. Seu pai, que está aqui, né, nos estúdios da TV Canção Nova, e ele quis gravar uma palavrinha a você. O que eu gostaria de estar falando é que a minha caminhada na igreja, ela começou mesmo
por volta de 1990. A Lucimari, ela foi comigo para o grupo de oração desde os 12 anos de idade, caminhando, começou a cantar, eu buscando as pregações. As principais pessoas da Canção Nova que eu conheci na época, que me inspirou muito, foi o Márcio Mendes, a Verinha, a Graziele, e todo esse pessoal acabou me conduzindo aí. Coordenei grupo de oração 12 anos e até hoje estou no mesmo grupo. A gente está caminhando junto. E a Lucimari, graças a Deus, ela seguiu a carreira de cantora, pregadora, e está dentro da igreja esse tempo todo. Eu só tenho a agradecer a Deus por toda essa caminhada, da gente permanecer firme. Eu acho que tudo isso é muito importante na nossa vida. Tem um minutinho que é o Tiago, que para mim é tudo na minha vida. Eu te amo, tchau. Aqui está o seu Geraldo, aqui Tá está... doentinha a voz dele, mas vai melhorar em nome de Jesus. Vai melhorar em nome de Jesus. E tem o Tiago, seu sobrinho, que também viveu já, no pouca idade, uma situação bem complicada. O que aconteceu com ele? Então, assim, eu vejo que... Eu estava até falando para minha mãe, falei assim, mãe, apesar de todas as dificuldades, a gente é do bem, a gente é uma família boa e olha quanta bênção Deus já fez na nossa vida, assim, sabe? Quando o Thiago tinha 3 anos, há 3 anos atrás, ele sofreu um acidente e isso tem muito a ver com esse programa, chama Gente de Fé, porque eu acho que foi determinante para eu aprender muitas coisas de Deus, assim. Ele foi para o Rio de Janeiro e ele sofreu um acidente com água quente, fazendo uma inalação, aquela coisa de roça. Não tem inalador, e aí minha mãe foi fazer a inalação e aí ele tropeçou e, enfim, caiu. E aí ele foi para o hospital e eu lembro que eu não estava lá, eu estava até em Goiânia com o padre Edmar num curso para Pascom. E eu lembro quando eu recebi a notícia, é como se meu mundo tivesse caído. Ele tinha dado 24 horas de vida para ele, porque os sinais vitais dele estavam muito baixinhos. Uma criança de 3 anos, com 50% do corpo queimado, seria muito difícil sobreviver. E aí, a primeira coisa que eu aprendi várias coisas. A primeira coisa, a oração tem poder. Aprendi na prática. Porque às vezes a gente fala, oração tem poder, tudo pode ser dado pela oração. Na prática eu aprendi. Deus falou assim, move todo mundo que você puder para orar por ele e você vai ver que a oração tem poder. Eu lembro que aí eu lembrei uma frase do Papa Francisco, que nós precisamos incomodar o coração de Deus com a nossa oração. Coloquei no Facebook, ligava, pedia, gente, vocês podem orar uma oração? Eu pedia para as pessoas orarem, orar de verdade. E eu lembro que a Sueli Façanha, na segunda-feira, isso foi na sexta, e eu cheguei no Rio de Janeiro, onde ele estava na segunda-feira, e cheguei lá, e a minha mãe falou assim, ele entrou em coma quando ele sofreu o acidente, passou as 24 horas, mas ainda estava no coma. E a Sueli Façanha chegou e falou assim, Lucimari, ontem eu parei um show, mais de 10 mil pessoas para orar pelo Thiaguinho, ele vai sair dessa. Aí eu agradeci, e aí eu cheguei no hospital. Aí minha mãe chegou e falou assim, Lucimari, o Thiago saiu do coma ontem à noite. E eu fiquei tão feliz, só que ele ainda estava com o olho todo grudado, queimado, né? Ainda a gente não sabia quais eram as sequelas. E aí eu falei assim, mãe, que horas foi isso? Ela falou assim, umas 9 horas. Aí eu perguntei para a Sueli Façanha, que horas foi isso? Mais ou menos por 9 horas. Então, o primeiro milagre que a gente já tocou foi que o poder de um povo orando tem poder. A segunda coisa, ao mesmo tempo de eu ver o milagre, eu ainda me revoltei. Para a gente ver que, assim, isso faz parte da nossa caminhada de fé. A gente, às vezes, a nossa fé é pequenininha, às vezes a nossa fé como chama? Vulnerável. E aí eu não concordava com Deus, porque eu não achava justo uma criança de 3 anos que não conhece o pai, que tem uma mãe dependente química e foi queimado. Eu não concordava, eu não achava justo sofrer tanto. E eu entrei, tipo assim, uma sensação de não é justo.
E aí eu entrei, eu lembro que eu fiquei na casa da Olivia Ferreira para você ver os irmãos da fé que fazem diferença nessas horas. Eu estava na casa dela, no Meia. E nessa semana ela tem muito a ver com o meu ministério. Eu estava na semana da unidade, Sim. na paróquia do Padre Antônio José, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Meia. E nesse dia quem estava pregando era o pastor Bené Gomes. E eu fui nessa igreja na revolta, porque ele falou, vai para a igreja, vai rezar. Eu fui para rezar na revolta, padre. E aí eu cheguei lá na revolta, e aí ele fez uma pregação que mudou a minha vida. E falava assim, que nós temos alguns níveis de relacionamento com Deus. Primeiro é conhecer o nome. Antes de conhecer, de ouvir falar. Então primeiro a gente conhece falar de Deus, a gente ouve falar. Mas depois nossos olhos veem, a gente tem intimidade. Então primeiro o que eu tive com Deus foi conhecer, foi ver Ele passar, foi sentir a presença dEle. Depois ao longo da minha vida, eu experimentei intimidade, relacionamento com Deus, vida. Mas naquele dia eu recebi uma proposta, confiar em Deus. Eu vou segurar aqui, até porque nós vamos deixar isso para o terceiro bloco. E é Jó. A experiência que você fez, Jó traz isso. Eis que eu ouvia tanto falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. E a partir do momento que Jó faz essa experiência, aí sim é que Jó vai ser provado na fé. Nós vamos para o terceiro bloco. Eu deixo essa pergunta. Você já ouviu falar de Deus? Os teus olhos te viram. Já viram o Senhor. E aí? Qual é a proposta que Ele faz a você? Daqui a pouco nós vamos saber a proposta da Lucimari. Não saia daí. Daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. Eis que eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Esta foi a maneira em que Deus fez uma proposta para você, Lucimari. Qual foi essa proposta? A proposta de confiar que independente do que acontecer, Ele é fiel, Ele é Emmanuel, Ele é conosco, independente. E quando eu entendi o que era confiar em Deus, eu saí transformada daquela igreja, daquela paróquia e voltei para o hospital naquela noite. E ali eu entendi. E deixa eu só trazer aqui. A tua vida na diversidade. Um seio familiar, que já vivia uma diversidade. E no momento da maior prova, podemos dizer, não vem da boca de um católico, da boca de um pastor. Porque Deus, ele realmente confunde os fortes. E eu acredito assim muito na unidade, sabe, padre? E uma vez o Isaías, que é da comunidade Coração Novo, falou assim, a unidade é um dom. Sim. Não são todos que são chamados a viver isso. E eu sei que para mim é um dom, tanto que no meu CD eu convidei o cantor Leonardo Gonçalves para cantar comigo a canção Pai Nosso. Chamei o irmão para cantar a canção Pai Nosso, porque eu vi que na minha história, em tudo eu tenho traços de unidade, de ser ponte, de atrair pessoas diferentes. E poderia ser qualquer outra pessoa, mas nessa hora, na pregação, numa paróquia... Numa paróquia. Não é em outro lugar não, gente, eu entrei na paróquia. Para dizer o sinal da unidade. E você saiu dali, foi para o hospital? E tudo transformou, porque eu voltei para o hospital não uma pessoa revoltada. Eu voltei para o hospital com a mulher de fé, que não era mais aquela fé mimada. Porque, às vezes, a gente tem níveis de... Até, por exemplo, Deus tem que me dar tudo o que eu quero. Sim. Deus tem que fazer o que eu quero. Tem aquelas músicas, né? Vamos determinar o que Deus vai fazer na minha vida. Não. Às vezes vai acontecer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu fui para aquele hospital orando sim pelo milagre, clamando sim pelo milagre, e de joelho no chão, mas entendendo que em todos os momentos, em qualquer circunstância que viesse a acontecer, Deus estaria conosco. E uma fortaleza veio sobre mim, eu era até meio fresquinha, sabe, de trocar cocô, essas coisas, nunca tinha sido mãe, não sou ainda. Nossa, eu pegava, trocava tudo, me transformei, não foi só em relação à fé, parece que veio uma força do alto sobre mim. E eu comecei a ver o mover de Deus em cada detalhe, pessoas do Brasil orando, cantores católicos, cantores evangélicos postando, pedindo. E o médico tinha falado que ele ia ficar uns 4, 5 meses no hospital.
Ele não sabia se ele ia ficar cego ou não, por causa que o olho estava todo grudado por causa da queimadura. E a cada semana nós estamos vendo cada milagre acontecendo, fruto da oração de um povo. A oração tem poder. Claro, a oração não vai fazer o que a nossa vontade aconteça. Talvez sim, talvez não. Mas independente, ela tem poder. Porque eu digo, o maior poder que a oração fez foi nos transformar, quanto família. O que aconteceu com o Tiago transformou a nossa família, transformou a minha relação com a minha mãe. Eu já estava bem melhor, porque eu já morava fora. Então a gente começou a se relacionar de uma outra forma. Mas quem revezava no hospital era eu e minha mãe. Então hoje a gente tem uma relação diferente. E não é que a gente concorda em tudo. Até hoje a gente tem divergências. Ela continua na religião dela. Mas eu consigo respeitar a minha mãe de uma forma, admirar a minha mãe pela guerreira que ela é, pela luta que ela fez para me criar dentro de uma periferia, pagando um colégio bom para eu estudar, deixando de fazer coisas para ela para dar um bom ensino. Tipo assim, eu tenho valores que é minha mãe que me deu, mesmo discordando de algumas ideologias dela. Ou seja, ali Deus, ele não quis o acidente, mas ele se utilizou do acidente para me fazer uma pessoa melhor. E Deus nunca nos diz não. Ele sempre diz para nós 3 opções. Te darei, mas não agora. Te darei de uma maneira diferente. Que lindo. As nossas orações são todas ouvidas e Deus nunca dirá não a você. Ele não te disse não, jamais ele te disse não. Na situação do teu sobrinho, ele te disse, sim, te darei. Mas ele poderia ter dito, te darei, mas não agora. Sim. Eu quero provar ainda um pouquinho mais você. Ou ele poderia ter dito, não, aliás, te darei, mas não da maneira como você está pedindo. Te darei de uma maneira muito melhor. Eu vou te dar o céu para o seu filho, para o seu sobrinho agora. Ele poderia ter dito isso. E com certeza nesse tempo todo que você viveu, como você está dizendo, outras pessoas também se manifestam, digamos, de uma maneira que ajudaram a você a superar esses sims de Deus. Porque ele nunca diz não. Tem uma pessoa aqui. Eu conheci a Lucimari quando ela tinha 12 anos de idade. Eu lembro bem desse momento. Foi no salão da igreja da nossa paróquia Bom Jesus de Piraporinha. Faz uns 10 anos, né, Lu? Quem me apresentou foi o Edson, que a gente chama de pai. E a Lu, aquela menina, tinha algo diferente e que a gente foi percebendo ao longo da nossa convivência. Todos foram percebendo. E todo mundo que convive com a Lucimari hoje sabe. Ela tem ideal. A Lucimari é movida por ideal. Desde aquela época. A gente se conheceu, a amizade se consolidou. Eu adotei como minha irmã mais nova e a gente participou durante muito tempo do Ministério de Música que animava a missa da juventude da nossa paróquia e o grupo de oração da nossa paróquia também. E ao longo desse tempo que a gente conviveu, nas preparações para a missa, nos ensaios, nas orações, nos momentos de louvor, Deus foi nos formando e nos formando comunidade. Outra característica do Lucimari, ela precisa de gente movida a ideal e a comunidade, a se ligar, a se conectar com as pessoas. Isso faz dela a ministra que ela é. Uma pessoa que tem ideais para pessoas também com ideais. Lu, acho que é importante esse momento que você vive de evangelização, de cantar pelo Brasil e pelo mundo, mas sempre se lembrando das suas raízes. Se não fosse isso, acho que você não teria me chamado para falar sobre você nesse vídeo. Faço parte da sua história e tenho certeza que você faz parte da minha e de tantos outros da nossa paróquia, da nossa comunidade, que até hoje se lembra de você com tanto carinho. Muito sucesso, que a tua vida seja repleta da unção que te trouxe até aqui e que você leve muitos e tantas pessoas que puder em direção ao Senhor. Se componha, porque tem mais gente querendo falar com você agora. Ai, meu Deus do céu, vou morrer.
Te amo, Roger. A Lucimari é uma amiga mais que especial. A Lu é aquela menina doce e forte. Ela tem aquela novidade do reino dentro dela, né? Então, ter a Lucimari perto de mim é um grande presente de Deus, porque ela tá sempre me motivando. Ela é aquela pessoa que tem sangue no olho para fazer as coisas, então ela tá sempre alegre, ela tá sempre criativa, ela tá sempre nos fazendo buscar mais e nos dar mais também para Deus. E fora que a Lu é uma companhia muito divertida, com ela o sorriso é garantido. Então eu só tenho a agradecer a Deus por esse presente que Ele me deu, que é a vida da Lucimari. E eu quero desejar todas as bênçãos do céu para sua vida, amiga. Quero dizer que você pode contar comigo também sempre que você precisar. E a sua vida, a sua caminhada, ela me inspira a ser melhor, a ser melhor para Deus. Então, eu te agradeço muito por isso também. Um beijo, eu te amo e tô com muita saudade de você. Te amo, Dê. Amigos. Amigos. Irmãos, companheiros na missão, como eles mesmos foram dizendo. Para onde Deus agora tem te levado? O que Ele tem feito com você, com o seu ministério? Ele te deu uma base, te deu amigos, Raiz. te deu pessoas, te deu raiz, né? Muito Como importante. ele mesmo disse. Para onde Ele tem te levado, Lucimari? É muito engraçado, assim, né? Que a gente pensa, eu tô com 35 anos, já aprendi tudo, né? A gente percebe que às vezes a gente está recomeçando muita coisa. Hoje, eu posso dizer que eu tô vivendo recomeços. Engraçado, né? Falando nessa altura do campeonato, recomeços. Me permitindo... às vezes, essa menina de sangue no olho, que a Dê fala, essa menina idealista, durante muito tempo foi muito pesada consigo mesmo. No sentido de cobrar perfeição. Ao mesmo tempo que aquela menina que se sentia inadequada, tem muita coisa aqui dentro ainda. Então é como se eu precisasse ser perfeita para ser aceita. E eu passei a minha vida inteira não me sentindo aceita porque eu sempre via a minha imperfeição. Uau! E hoje o meu processo é de olhar, ver a mulher que eu me tornei, ver a mulher que eu posso ainda ser e me amar como eu sou. Então é um recomeço que eu poderia talvez ter feito isso há muito tempo, mas eu não tinha vida. Eu não tinha vivido tantas coisas para poder racionalizar ou sintetizar ou, no fim, não sei que palavra usar. Então hoje é um recomeço de me julgar menos, porque às vezes não é de fora, é a gente mesmo que se julga. E eu fui muito pesada comigo. Muitas vezes as pessoas nos tratam como a gente se trata. Então talvez não, Deus ter me levado para um lugar onde eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele vê meu coração, eu sei que Ele vê meus erros e também sei que Ele vê os meus acertos e eu sei quem eu sou diante de Deus e eu posso me orgulhar disso. Mesmo sabendo que eu posso ser melhor. E o meu recomeço a gente fala agora, às vezes até acabou de lançar um livro, né, Leveza Feminina, mas é de ser menos dura e de entender na prática, porque às vezes a gente fala muito desse amor de Deus, a gente prega muito desse amor e experimentar desse amor, experimentar desse reino, esperar desse lugar. Talvez durante muito tempo eu falei desse amor, mas eu não consegui experimentá-lo, não porque ele não existia, porque eu não me permitia experimentá-lo na totalidade, porque talvez eu esperasse ser perfeita para merecer a totalidade desse amor. Então o recomeço não é das grandes coisas. O recomeço também é de contemplar Deus no simples, porque ao mesmo tempo, quando você é muito sonhador, quando você é muito idealista, você às vezes, sem você perceber, você perde a beleza dos pequenos detalhes. Porque você quer, tipo assim, a lua, vamos colocar a bandeira de Jesus na lua.
A gente pode até ir lá, mas entender que aquela esquininha que a gente passou tem um valor. Então, eu acho que para mim hoje o recomeço é esse, dos pequenos começos, valorizar os pequenos começos, valorizar os pequenos detalhes e pregar para mim também esse amor de Deus, pregar para mim também essa misericórdia de Deus e me permitir ser quem eu sou, porque esse lugar que a gente está aqui, Padre, muitas vezes é menos cobrado do que aquele lugar. E estar aqui muitas vezes é bom também para a gente, às vezes, respirar. Então, vão ter momentos que eu vou fazer questão de estar aqui para me refazer, para respirar. Então, hoje é um momento de recomeços. E de onde o Senhor quiser me levar, eu vou, mas com fardos mais leves, com pesos mais leves, assim. Não sei se eu consegui ser clara, Claro. mas é isso. Claríssima. E para recomeçar exige coragem e uma certeza. A certeza daquela presença. Você tem essa coragem? Gente de fé de hoje, ele traz uma proposta a você. Recomeçar. Ah, Padre, mas minha vida está ótima. Recomece. E amanhã? Recomece de novo. E depois de amanhã? Recomece de novo. Porque essa é a experiência da misericórdia. Eu sempre gosto de dizer que, quando eu atendo confissões, quando eu ouço confissões, eu sempre gosto de dizer: meu filho, minha filha, Deus está te dando uma nova chance. Recomece. O que é isso? Nova chance. Agora, o que vamos fazer com a nova experiência, com a nova oportunidade que Deus está nos dando, cabe a cada um. Simari, você sobe no palco agora, para que, com a sua voz, você possa glorificar a Deus. Muito obrigado. Ai, Que Padre, Deus te abençoe obrigada. e muito. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Uau, uau, uau. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte toda a pobre inocência dessa gente. Oh, 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 oh. Rezemos pelo Brasil. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não se esqueça facilmente. Oh, eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganando, para viver uma cultura diferente. Oh, 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 oh. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente,
que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Uau, 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 uau. Que a experiência cristã nos faça isso e não sejamos indiferentes à dor de ninguém. Eu só peço a Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.